Então, nesse exato momento, às 20h01, do dia 16 de julho de 2025, com 68 colegas no grupo, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 88, que está à página 380 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, nós vamos pegar o livro, página... Não tem nada aqui atrás? Só isso aqui? Ok. Então, vamos fazer a leitura a pedido do Lobão, né, que a gente deixava para o final. Análise do poema 88, página 380, Pessoas. As coisas poderão não ocorrer como programadas, mas depois, quando olhares para trás, verás que, afinal, tudo andou bem na sua vida. Aqui o imperador Meiji faz alusão às expectativas que comumente criamos nas outras pessoas, título do poema. Podemos dividir o corpo do poema em duas frases. A primeira, as coisas poderão não correr como programadas. Aparece com o significado de as expectativas geradas nos outros geralmente causam frustrações. E a segunda, mas depois, quando olhares para trás, verás que, afinal, tudo andou bem na sua vida. Se apresenta com o significado de passados as decepções, percebemos que todos que passaram por nossa vida nos deixaram algo de bom, contribuindo de alguma forma para a nossa evolução. A mensagem implícita no poema é que as expectativas criadas nas pessoas, na maior parte das vezes, não correspondem à realidade. O excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Mas, passado algum tempo, percebemos que todos que passaram por nós, de alguma maneira, contribuíram para o nosso crescimento. A página seguinte, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Se haviam 100 mil poemas, ele trouxe só 125, menos de 0,01%. Por que esse poema foi escolhido? Isso, na minha ótica, o mestre Mikao Sui selecionou esse poema a fim de nos alertar a não superestimarmos o trabalho dos reikianos. Você vai lá receber reiki e acha que vai ser curado de uma doença que nenhum médico consegue curar, cria uma expectativa, né? E dos mestres de reiki, quando criamos expectativas, tudo que vem parece ser pior do que o esperado. A expectativa geralmente gera desapontamento. Quando não há expectativa, também não há desilusão, que você não espera nada. William Shakespeare, que é o poeta nacional da Inglaterra, né? Ele disse: a expectativa é a raiz de toda mágoa. Esse poema é bem interessante, tá? Ok, pessoal. Vamos agora para o grupo, né? Como nós temos 3 pessoas novatas, eu vou ter que abordar a introdução, que a gente fez muitas vezes já. Na introdução, eu coloco para vocês uma imagem com uma citação de Isaac Newton, que daqui a 2 anos vai fazer 300 anos que ele faleceu, que é uma figura-chave na Revolução Científica. E ele influenciou fortemente Albert Einstein. Olha o que ele falou: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.
Então, se você quer fazer um curso de acupuntura, de tarô, você tem que procurar quem entenda do assunto, né? Um gigante. Não uma pessoa que leu 2, 3 livros e gostou da técnica, começa a trabalhar, começa a ensinar. Eu gosto muito da ciência, é uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Vou mostrar para vocês. Hoje aconteceu um curso de extensão universitária. 2 pessoas do GEMO, que são da universidade, uma é professora de veterinária e uma é funcionária na área de administrativa e de biologia. Elas deram um curso oficial, certificado assinado pelo reitor, pelo pró-reitor de extensão universitária. Por que que o Reiki entrou nos hospitais, nas universidades? Porque a gente vai pelo caminho da ciência, né? Também. Aí tem uma imagem aqui que o Lobão mandou para mim, né? Lembra, Lobão? Que fala sobre a dualidade. A dualidade são 2 perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Tem que deixar dar o retorno, dar o delay. Aí, quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Quer dizer, dentro de nós temos um céu e um inferno, o bem e o mal. Depende de que lado você vai alimentar, né? Aí eu trago para vocês o primeiro gigante, foi reitor na Escola Superior de Tóquio durante 20 anos, de 1900 a 1920, que foi Jigoro Kano, que também fundou o judô, que é um esporte, uma arte marcial. Esse homem recebeu muitas condecorações e honrarias do imperador, que é Jigoro Kano. Ele diz o seguinte, que a dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. Então, se não houvesse pessoas, se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto. Então, tem que ter alguém desonesto para ter virtude. Entendeu? Se só houver, todo mundo fosse do bem, não haveria virtude, todo mundo é igual. Então, tem a pessoa do mal. Se não houvesse escuridão, não haveria virtude nenhuma na luz, né? E aí, Vitor Hugo, que foi um grande poeta, morreu em 1885, ele nasceu e morreu na França, foi um grande artista, né? E autor de muitas obras. Vitor Hugo disse o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz, e graças ao vício admiramos a virtude. E aí tem uma citação minha aqui, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Bom, tudo isso que nós falamos aqui é porque de um tempo para cá a gente resolveu analisar os poemas dentro da dualidade, porque o poema ou ele tem uma mensagem positiva ou negativa. Só que a gente resolveu analisar os 2 lados e ficou bem mais interessante. Então, o poema, prestem atenção, vamos ler o poema. Poema 88 pessoas. As coisas poderão não ocorrer como programadas, mas depois, quando olhares para trás, verás que, afinal, tudo andou bem na sua vida. Então, qual é o lado negativo desse poema? É você criar expectativas. Ah, vou me casar e meu marido vai me levar para Paris para fazer compra todos os anos. Aí você casa, ele te leva para o mercado de Madureira. Ou lá em São Paulo, na 25. Mas se você não tem expectativas, Rita, quando casou comigo, um não tinha expectativa em cima do outro. E eu levava a Rita para o mercado de Madureira e ela ficava super feliz. Melhor pastel do Rio de Janeiro. Entendeu? Só que eu levei ela para Paris também, já umas 3 vezes. Mas ela não tinha expectativa, se ficasse só no mercado de Madureira. Então, expectativa é um problema. Tá? É o primeiro estágio para você ter uma desilusão e se frustrar. Aí vem com a expectativa desilusões, frustrações, decepções e arrependimento. Ai, por que eu fui casar com aquela pessoa, né? Mas aí tem o lado positivo do poema, né? Que é você saber reconhecer as qualidades das virtudes e dos aspectos positivos presentes em cada pessoa. Se todo mundo tem uma dualidade, teu ex-marido, tua ex-esposa, teu ex-sócio, ele também tem virtudes. Não é só defeito.
Senão a gente não tinha casado com a pessoa. Só que aí muita gente separa e olha para trás e enxerga só o defeito. Ah, que quando eu era casado com o falecido, ele morreu. Não, não, está vivo. Quer dizer, mas virou o falecido. Né? E aí, o lado positivo é quando você olhar para trás, ver que sem aquela pessoa, entendeu? A gente não teria as alegrias que nós temos hoje. O Pedro, né? Os meus netinhos, e tanta coisa boa. Então, a gente tem que reconhecer as virtudes, o lado positivo. E aí entra Jesus. E o lado negativo? Entra Jesus. Perdoar 70 vezes 7. Tá? E você focar nas coisas boas que ficaram, né? Isso não quer dizer que você tenha que voltar a viver com a pessoa, reatar, entendeu? É só reconhecer o lado positivo, né? Eu estou casado pela segunda vez. Estou casado com Rita há 30 anos. Me casei com 19, muito novo, né? E não deu certo. Mas ninguém nunca vai me escutar falando mal da minha primeira esposa. Nunca. Há quantos anos você me conhece, Georgette, Lobão, você? Quantos anos? Mais de 20, não é, Aureni? É, já escutou eu falar? Eu não falo. Eu só tenho gratidão. Mas não quero voltar também, né? Mas também não falo mal, reconheço o lado positivo, tá? As virtudes. Então, nós vamos começar pelo lado negativo, que a gente sempre começa para a gente sair do lado positivo, né? Qual o lado negativo? São as expectativas, as desilusões, as frustrações, as decepções e arrependimento. Qual o título do poema? Pessoas. Então, aqui é com pessoas. Não é com time de futebol. O Palmeiras não tem mundial. Não é isso, entendeu? Os times brasileiros não conseguiram ganhar o mundial. Foram 4, né? Ou com partido político. Não é isso. É pessoas mesmo. É marido, é mulher, é sócio, amigo, né? Então, eu sempre começo pela Bíblia, tá? Aí eu trago para vocês provérbios, né? Os provérbios, eles servem para a gente poder entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara e objetiva. Se você segue os provérbios, você erra menos, né? É caminhar com menos erro. E parte deles é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Então, eu trago para vocês Provérbios 13, 12. A esperança demorada. Você casou na esperança de ir para Paris. Passa 20 anos, não vai. Demorou, né? Enfraquece o coração. Aí vem aquela tristeza, depressão. Tá? Você criou uma esperança, uma expectativa. Mas o desejo chegado, aí você criou uma expectativa. E deu certo. É a árvore da vida. Aí é bom. Mas, em geral, pode não dar, né? Então, a gente começou. Aí a gente vai sair, a gente cai ou na ciência ou nos poetas, que os poetas eles já nascem feitos, conectados diretamente com Deus, né? Com a internet de Deus. E eu trago para vocês o William Shakespeare. Ele morreu em 1616, tá? Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês, um grande poeta. Ele é considerado o poeta nacional da Inglaterra. Aí, olha o que esse homem falou. A expectativa é a raiz de toda mágoa. Você não pode fazer uma sociedade comercial, entrar numa amizade ou numa relação afetiva com expectativa. Você tem que entrar vazio. Aí o que vier é lucro. Aí eu trago para vocês, tá, um grande filósofo que era considerado também cientista, né? Ele conseguiu introduzir o pensamento indiano e alguns conceitos budistas pelo caminho da ciência na filosofia da Alemanha, que eles são bem duros, né? Que é o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Reduzir ao máximo as expectativas. Não é que você não tenha expectativa, mas você tem que reduzir ao máximo em relação aos nossos meios, sejam eles quais forem. É, pois, o caminho mais seguro para
escaparmos de uma grande infelicidade. Se o objetivo do reiki é ser feliz, você tem que reduzir ao máximo as expectativas. Daqui nós vamos para os gigantes, né? Eu trouxe para vocês o Osho, eu estudei reiki lá, fui 3 vezes com Rita, ele morreu no dia 19 de janeiro de 1990, foi um guru, né? Um líder indiano, foi um poeta também, o nome dele era Rajneesh, era um místico. Olha o que o Osho falou, eu já assisti muitas palestras, naquela época tinha filmadora, não eletrônica, de fita VHS, mas tinha. Eu vi muitas palestras dele. Olha o que ele falou. Uma vez que você abandone as expectativas, você aprendeu a viver. Tá? Aí eu trago para vocês, Caio Fernando Abreu pela primeira vez, tá? Ele recebeu 5 vezes, quer dizer, 3 vezes o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da Câmara Brasileira do Livro. Era um grande jornalista. Você deve ter escutado falar muito nele, né? Então, Caio Fernando, ele morreu em 1996, era gaúcho. Olha o que esse homem falou, tá? Ganhou 3 vezes o maior prêmio da Câmara Brasileira de Livros. Não criar expectativas e nem esperar nada de ninguém é a maneira mais fácil de evitar futuras decepções. Então, eu trouxe para vocês outro gigante que foi Confúcio. Ele viveu antes de Jesus, de 551 a 479, na época de Buda. Foi um grande filósofo chinês, né? As ideias dele serviram de norma no comportamento da sociedade chinesa até hoje, mais de 2.000 anos. Ele teve grande influência na cultura da Ásia, né? Olha o que Confúcio falou. Tem ali ó, um quadro dele, mediúnico, Confúcio, tá? Mestre do segundo raio. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos. Imagina, esse conhecimento tem 2.500 anos. Tem gente que não aprendeu. Eu fui aprender faz pouco tempo. A gente espera muito das pessoas. Tem que exigir de você. E aí tem uma citação minha, tá? Que eu tirei aqui de um psicólogo. Ele tirou do meu livro, botou lá, e aí essa arte dele eu aproveitei. O excesso de expectativa é o caminho mais curto, saiu desse livro que a gente acabou de ler. É o caminho mais curto para a frustração. Quando criamos expectativas, tudo que vem parece ser pior do que o esperado. A expectativa geralmente gera desapontamento. Bom, agora vamos pegar esse poema, o lado negativo dele, e jogar dentro do reiki, porque a gente tem que trazer para dentro do reiki. Aí eu trago para vocês uma passagem de Jesus que está em Mateus 26, 49. Aí, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Foi quando Judas traiu todo mundo. Imagina, criaram uma expectativa, daqui a pouco ele vem e entrega o mestre, né? Imagina o que os outros apóstolos não sentiram. Jesus, naquele momento, né? Uma traição. E quem de nós que já não foi traído por um sócio, um amigo, ou numa relação de negócios, né? Aí daqui a gente vai para os poetas ou para a ciência. Eu trouxe um poeta, que foi Friedrich Nietzsche. Tá? Ele nasceu e morreu na Alemanha em 1900, faz 125 anos. Foi um grande poeta, tá? Escreveu muita coisa. E Nietzsche falou o seguinte: fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. Uma pessoa que ele confiava mentiu para ele. A confiança é um problema. Depois que perde, é igual um vaso de cristal. Você pode colar, fica todo colado, todo trincado, você não volta mais a confiar, né? Eu achei interessante essa passagem, trouxe para vocês. Aí eu trouxe para vocês, tá? Sêneca, que nasceu na Espanha, morreu em Roma, né? Que foi um grande estadista e filósofo.
Ele morreu no ano de 65, vai fazer 2.000 anos, quase 2.000 anos. Tá? Foi advogado também, depois de Cristo. E olha o que esse homem falou. Agora eu já estou nos gigantes. Sêneca. A expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Você criou a expectativa. O rei que não prega Kyo da Kewá só por hoje? Só que a expectativa, eu estou com a expectativa de ir para Paris. Aí você está no futuro. Aí você deixa de viver o presente. A visita no mercado de Madureira, que é uma maravilha. Aquele pastel, caldo de cana. Só que você está no futuro, você deixa de viver o presente. Então, achei muito pertinente ao preceito, que é o Kyo da Kewá, só por hoje, que a expectativa faz você viver no futuro, na ansiedade, você deixa de ser feliz no presente. Falou há quase 2.000 anos isso. Aí eu trago para vocês o Dalai Lama, ele segue vivo, né? Ele está com 90 anos, mais de 90. Rita e eu o conhecemos pessoalmente. É o mais alto líder espiritual do budismo tibetano. Está com muito problema de senilidade pela idade, né? Mas ele deixou aqui uma citação incrível, tá? Dalai Lama. É engraçado como depositamos tanta confiança e tanto sentimento nas pessoas, em pessoas que achávamos conhecer, mas que no fim só mostraram ser iguais a todos. E por esperar demais, sonhar demais, criar expectativas demais, sempre acabamos nos decepcionando e nos machucando cada vez mais. Forte, né? A gente esperar demais do outro, ter muita expectativa. Aí eu trago uma citação minha, tá? Para ser feliz, o objetivo do rei, que não é esse, Aureni, caminho da felicidade, ser feliz. Então, a citação, para ser feliz, isso está no site do Pensador, eu que escrevi. Seja realista. Não alimente expectativas que não possam se realizar. Tem que ser o pé no chão. Até floral para isso, Clematis. Pessoas que vivem no mundo da lua, no mundo da ilusão. Vamos pegar o disco de vinil? Não é isso, Georgette? Não tem disco de vinil lá em casa? Georgette foi lá comer pizza. Não é lenda não, né, Georgette? A pizza. Você lembra que a gente escuta disco de vinil, né? Eu botei lá para você. O disco não tem que virar? Né? Ao lado A e lado B, né? Agora vamos para o lado positivo do poema. Então, o lado positivo fala para você reconhecer que as pessoas não são... o Hitler fez todas aquelas atrocidades, tudo que ele fez, mas dizem que ele era vegano e o Chico Xavier era carnívoro. Você queria viajar com quem? Eu preferia com o Chico, né? E que ele gostava de artes e que ele tratava bem as mulheres, não as judias, né? Então, ele não era 100% ruim. Ele tinha chácara do coração. Era pequenininho, mas ele tinha. Atrofiado. Ele foi criado pelo mesmo Deus que nos criou. Um ser em evolução. Tá? Fez um monte de atrocidades. Eu não gostaria de esbarrar com ele. Então, pessoal, as pessoas que passaram na nossa vida, ex-marido, ex-esposa, ex-noivo, ex-sócio, ex-vizinho, ex-amigo, tá? Eles deixaram alguma coisa. E aí o lado positivo é você saber reconhecer as qualidades dessas pessoas, as virtudes e os aspectos positivos que estão presentes em todas as pessoas. Não tem uma dualidade? Ninguém é 100% ruim e nem 100% bom, só Jesus. Nós temos a dualidade, nós temos o nosso lado negativo. E aí entra a gratidão. Você agradecer pelo legado, pelo lado positivo. Aí a gente não começa sempre pela Bíblia. Trago uma passagem de Jesus que está em Lucas 17, 11 e 19. Eu acho incrível, né? Eu cheguei para a Rita quando eu estava montando esse poema, ela perguntando, né? Ela sempre pede uma colinha, né? Como é que é o próximo poema? Eu falei, eu estou agora em Jesus, que ele curou 10 leprosos.
E só um voltou para agradecer. E ele falou: e os outros 9? As pessoas não reconhecem muitas vezes. Você ajuda, a pessoa só olha aquilo que você deixou de fazer. E pelo percentual de Jesus aqui é 90%. Eu já deixaria por uns 80%, que a humanidade deu uma evoluída, né? Mas as pessoas, em geral, elas reclamam. Por isso que um dos princípios do rei, que é o mais difícil, kanshashite, agradecer, parar de reclamar, né? Então, olha só. Jesus falou assim: não foram 10 os curados? Ponto de interrogação. Ele perguntou. E os outros 9, onde estão? Jesus perguntando. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Só um que veio. Aí eu trago para vocês um cientista. Ele foi um filósofo, mas ele foi um polímata, né? A pessoa que detém um grande conhecimento em muitas áreas na Grécia Antiga, que foi Aristóteles. Ele viveu há 2.300 anos atrás. Ele morreu no ano 322 a.C. Olha o que ele falou. O reconhecimento envelhece depressa. Você ajuda uma pessoa e ela esquece. Ela esquece o que você deixou. Ela não esquece o que você deixou de fazer. Não são todos. Teve um que voltou, né? Mas é pouco, né? 10. O sujeito está com lepra. Se cura e não vem agradecer. E Aristóteles falou que o reconhecimento, para você voltar e agradecer, envelhece muito depressa. Aí eu trago para vocês, olha, um outro cientista no campo da anatomia humana. Inclusive, ele considerava, né, essa parte científica dele mais importante do que a poética. Ele era poeta, mas era cientista. Ele morreu em 1832, que foi Johann Goethe. Olha o que esse homem falou, há quase 200 anos atrás. Hein? Ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. A pessoa que atinge um nível de evolução, ela já não é mais ingrata. Eu me lembro dessa palavra, eu usava muito o termo obrigado. A primeira vez que eu te vi, eu achei tão bonitinho que você falou assim, muito grata. Eu falei, nossa, na Ilha do Governador a gente não usava nesse termo, né? Aí eu fui entender a diferença do obrigado ou gratidão, né? Você tem essa mania de falar muito grata, né? Eu achei bonito. Foi logo que a gente se conheceu. Não sei o que eu fiz que você veio e falou muito grata para mim. Então, a ingratidão é uma forma de fraqueza. A pessoa ingrata, ela não é evoluída, tá? Jamais conheci um homem de valor que fosse ingrato. Jesus não era ingrato. Chico Xavier, João Paulo II, Buda, né? Madre Teresa. Aí eu trago um poeta para vocês, que foi Vitor Hugo, morreu em 1885, já falamos dele hoje, né? E ele diz que os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Essa pessoa que não reconhece, que não agradece, que é ingrata, você vai ver, essa pessoa não é feliz. Não tem como ser feliz, tá? Aí eu trago para vocês um provérbio chinês, faz parte da filosofia do conhecimento milenar da China. Um ingrato se esquece de 1000 refeições, mas reclama de uma que não teve. Aqui a gente vai entrar na gratidão, a gente agora está falando de ingratidão. Porque esse poema, na verdade, são 2 poemas num só. Agora, a gente já passou da história da expectativa, de criar ou não criar expectativa, e agora você está reconhecer ou não reconhecer, agradecer ou ser ingrato. Vocês vão ver que são 2 frases no poema que trazem 2 ideias totalmente diferentes. Aí eu trago para vocês Alexandre Herculano, foi um grande poeta português, nasceu e morreu em Portugal, em 1877. Então, Alexandre Herculano falou o seguinte: a ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados.
você ajudar uma pessoa e a pessoa ser ingrata. Eu vejo muito aí, entendeu? Filhos sendo ingratos com o pai, com a mãe, entendeu? E outras, né? Outras pessoas, sócios. Aí eu trago para vocês Cícero, né? Que foi Marco Túlio Cícero. Ele morreu no ano de 43 antes de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos. Foi um grande filósofo, um grande escritor. Aí ele diz o seguinte: o maior inimigo da sociedade é o ingrato. É a pessoa que não reconhece o que o outro fez de bem por ela. Aí eu trago uma citação minha, para a gente parar de falar de ingratidão, né? Lembre-se de que ninguém vence sozinho. Tenha gratidão no coração e reconheça prontamente aqueles que o ajudaram. Por isso que eu valorizo tanto você, Cris, nos congressos, que você que jogou o reiki no meio universitário. Há quantos anos foi isso? Quase 20, né? Quantas vezes eu falo isso? Estou levando você agora para a universidade. Convidei você para o centenário do reiki. Eu estudei esses poemas, né? Então eu tenho essa gratidão pelo que você fez pelo reiki. Porque uma semente, ela cresce, é pequenininha. Ela vira uma árvore imensa, frondosa, e ela cresce de forma silenciosa. Para derrubar faz barulho. O mal é barulhento. O bem é silencioso. E tem muita gente que fez muita coisa pelo reiki, como a Cristina Luz, e as pessoas não sabem. Porque elas fazem em silêncio. Então tem que ter o Johnny, que fala demais, para falar, esse aqui ajudou, esse ajudou, esse ajudou, entendeu? Para valorizar, né, essas pessoas. Estou levando um monte de gente para a Universidade Rural, para o congresso que vai acontecer agora em dezembro desse ano. Espero que vocês possam ir. Bom, agora vamos para o lado da gratidão, o lado positivo dessa parte do poema, tá? E como eu sempre começo pela Bíblia, eu trago para vocês Tessalonicenses, que é o 13º livro do Novo Testamento, né, da Bíblia, que esse livro, ele se refere às cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos habitantes de Tessalônica, que é a cidade portuária da Grécia. Olha o que está em Tessalonicenses 5,18. Em tudo agradeça. Entendeu? Agradecer o ex-marido, a ex-esposo, o ex-sócio. E mesmo que você tenha sofrido, você evoluiu. Porque a gente evolui por dois caminhos. Não é isso, Miriam? Plano A e plano B. Pelo amor e pela dor. Não é a doutrina, ela é palestrante da doutrina de Allan Kardec, espírita. Né? Então você sofreu, você evoluiu. Você saiu melhor. Igual a pipoca, né? Esquenta ali, vira, o milho vira. Se não esquentar, não vira pipoca. Então tem que agradecer, que a gente evoluiu e tem um lado positivo, né? E aqui o apóstolo Paulo manda a gente agradecer, tá? Aí eu trago para vocês um cientista. A gente está falando de gratidão, que foi Platão, tá? Nasceu e morreu em Atenas 347 anos antes de Cristo. Ele era matemático. Ah, mas ele era cientista, ele é o fundador da Academia de Atenas, que é a primeira universidade do mundo ocidental. A primeira instituição de nível superior foi Platão. Olha o que ele colocou. A mente grata é aquela que atrai para si as melhores coisas. Então, se a pessoa é ingrata, ela vai atrair coisa ruim se ele reclama. Mas se você segue, aqui eu já estou dentro do reiki, tá? Estou falando de gratidão. Kyodakewa Kancha Shite. Se a tua mente é grata, você atrai abundância. Aí trago para vocês outro cientista, já falei dele hoje, que foi Aristóteles, também viveu 322 anos antes de Cristo, era um polímata. Olha o que Aristóteles falou: gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. O ser humano tem a memória curta. Em geral, a gente esquece o que os outros fizeram de bom para a gente. Não esquece do sofrimento, né? Aí eu trago um gigante, que foi Abraham Lincoln, né? Ele foi assassinado com 56 anos de idade, em 1865. Foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E por que eu trouxe Lincoln, se ele era político? Porque ele é o por isso que mataram ele.
Ele foi responsável pela abolição do trabalho escravo nos Estados Unidos. Ele foi a princesa Isabel de lá. Olha a missão desse homem, tá? Libertar os escravos. E olha o que Lincoln falou. O rei que não prega Kyodakewa, Shinpai Suná, para a gente não se preocupar, ele fala aqui, não se preocupe quando não for reconhecido. Você ajuda as pessoas e elas não reconhecem. Mas se esforce para ser digno de reconhecimento. Você tem que se preocupar com você ser uma pessoa do bem. E não se preocupar com o outro te reconhecer, te agradecer. Aí, pronto, você vai cair na expectativa de novo. Aí trago para vocês de novo Cícero, já falei dele hoje, tá? A gratidão é não só a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras. Então, a pessoa que tem muitas virtudes, tudo começa com a gratidão. Por isso que é o princípio que liga as duas emoções, raiva e preocupação, as duas atitudes, fazer o trabalho com amor e ser gentil com os outros. Trago para vocês Sêneca, já falei dele hoje também, filósofo. Quem colhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Que bom, né? A gente está saindo do poema falando em gratidão. Aí trago para vocês um escritor da Grécia Antiga, né? Ele foi responsável por várias fábulas populares, né? Ele é o pai da fábula como gênero literário. Exemplo, a lebre e a tartaruga, que foi Esopo. A gratidão é a virtude das almas nobres. Se a gente deseja ser um bom reikiano, a virtude de uma alma nobre é a gratidão. Aí eu trago duas citações minhas, tá? A primeira, como o título do poema não é pessoas, então essa expectativa, isso é com relação às pessoas. Então, qual a mensagem que a gente deve se ater? Tá? Não, desculpa, aqui é uma citação minha, não é a mensagem espiritual. Saiba reconhecer o esforço alheio e retribuir o carinho, expressando gratidão. Não existe exagero na gratidão. Ainda não é a mensagem, é uma citação minha. E que o universo doa em abundância quando você adota uma atitude de gratidão. Aí eu fiquei de trazer para vocês sempre um documento original do Reiki que valide, que justifique Mikao Sui ter escolhido esse poema. E eu trago para vocês a tradução da inscrição talhada. Lá no memorial de Mikao Sui, onde estão as cinzas dele. Ao ensinar às pessoas, devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji e celebrem os 5 princípios, pela manhã e tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. Eu não saio da cama sem repetir esses princípios e refletir em cima de cada um deles. São eles: não se zangue por hoje, não se preocupe, expresse sua gratidão. Então, aqui, o memorial, tá? Que são os princípios, justifica a vinda desse poema para essa coleção de 120. O quarto é: seja aplicado e honesto em seu trabalho e seja gentil com os outros. Agora sim, vamos para a mensagem espiritual, tá? Não existe nada mais danoso para destruir uma nova relação, que o título do poema são pessoas, né? Então, uma amizade nova, uma sociedade, uma relação afetiva nova. Então, não existe nada mais danoso para destruir uma nova relação que as expectativas geradas. Sem expectativas, se vier muito pouco, já é ganho. Você não tem expectativa nenhuma. Aí a pessoa te ajuda um pouquinho, é lucro. Você não criou nada de expectativa. Então, gravaram isso? Isso é o que nós vamos ter que refletir na hora do Reiju. E o outro é: saiba reconhecer o valor de tudo. Das pessoas, o que as pessoas fizeram de positivo.
tá? Então, é o que vocês vão refletir, tá? Mensagem número 1. Não existe nada mais danoso para destruir uma nova relação que as expectativas geradas. Sem expectativas, se vier muito pouco, já é ganho. E saiba reconhecer o valor de tudo. Bom, pessoal, eu vou abrir os grupos. Paulo Demétrio estava aí para botar a figurinha. Está aberto. E vou abrir o outro grupo dos convidados. Estamos 2 pessoas, a Evelyn Segala e a Iracema Monteiro. Estamos com 2 convidadas lá no grupo. Vou abrir também para que possam postar. E os grupos estão abertos. Paulo Demétrio colocou a figurinha, vou botar no outro grupo. A água está onde? A Evelyn está escrevendo. A Ludmila está perguntando sobre a imagem. Ludmila, já vou explicar. Tá? Quando eu terminar o Reiju, você me pergunta de novo para eu não esquecer, viu, Ludmila? A Cristine de Lorenzo. Só se desilude quem se ilude. Tem que patentear isso aí. Ficou bonito, hein, Cris? E é exatamente isso. A Cirlei Furtado, gratidão, excelente reflexão. Maria Arminda, lá de Angola, amei o poema, gratidão, mestre. A Rúbia Celeste, lá de Macapá, ó, use a gratidão como um manto, e esta irá alimentar cada canto da sua vida. Bonito, de Rumi, né? A Fabiola, gratidão por mais um poema. A Rúbia Celeste, gratidão à vida. A Ana Rosélia, gratidão, mestre, pela reflexão do poema de hoje. A Darlene Mara, gratidão pelo lindo poema. Liliane Mari, excelente poema, não havia refletido sobre criar expectativas em outras pessoas. Agradeço pelo aprendizado. Liliane, aqui, esses poemas é uma farmácia, onde a gente encontra remédio para muita coisa, viu? Sem precisar ir lá comprar o remédio, né? A Encarnação, que está lá, na Galícia, graças. Vou até copiar a figurinha dela. Bonitinha a figurinha dela. Encarnação Fernandes. Muitíssimas graças, Encarnação. Está sempre presente também. Ela é de Ourense, na região da Galícia. É minha aluna de mestrado. A Cláudia Delfava, saudade, Cláudia, está agradecendo. Aqui a Milena, minha neta, Faustino, neta no Reiki. O imperador Meiji nos lembra que, mesmo quando a vida foge do nosso controle, tudo caminha como deve. Nem sempre vemos no presente o sentido das situações, mas mais adiante percebemos que cada passo, até os desvios, fez parte do nosso crescimento. No Reiki, assim como na vida, tudo flui para o bem maior. Confiar no caminho é um ato de amor e entrega. Gratidão por esse lindo poema. Exatamente, Milena, tem coisas na minha vida que eu programei uma coisa e a coisa não deu certo. Deu totalmente errado, né? E eu sofri muito naquele momento, porque eu tinha uma expectativa, tinha um projeto. E hoje, quando eu penso, eu falo, poxa, que bom que aquilo não deu certo. Senão, não teria escrito todos esses livros, não teria entrado no caminho do Reiki, 22 mil alunos. Ai, graças a Deus, Deus é grande, né? Fez com que não desse certo um projeto tal. A Grandilha, quando recebe muita ingratidão, como reagir? Aí você tem que tomar florais, né, Grandilha? Olhar o lado positivo, não criar expectativa nas pessoas, tá? E se preocupar com você. São pessoas em evolução, né? Jesus falou isso quando estava sendo pregado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, essas pessoas ingratas são infelizes.
Você tem que ter pena e não raiva delas, nem mágoa, tá, Grandilha? Luciane Tavares, fiquei te esperando aqui, Luciane. Tem empadinha que você ia adorar. Gratidão, achei o poema de muita maturidade. Muito bem, Luciane. A Lita está lá em Portugal, não perde, Lita Cabeleira. Está sempre presente. Eu também agradeço pelas situações menos boas, porque são lições. A gente aprende pela dor, né? Aí está a Cristina Luz aqui do meu ladinho. E a responsabilidade por gerar conscientemente expectativas em outras pessoas. Isso faz parte do nosso ego, né? É isso que a gente tem que vencer na vida. A gente se esvaziar. Porque eu também crio. Não é fácil, não é tão simples isso aqui. Tá? A Elizabeth Elin, minha amiga, gratidão por mais esse aprendizado. A Elizabeth Elin também foi lá, viu, Georgette? Foi lá e comeu a pizza. Eu dei uma pizza inteira de presente para a Elizabeth Elin. Ela viu que não é lenda. Lia, vou te ver essa semana ou a semana que vem. Ótima reflexão. Caiu como uma luva. Muito bem, Lia. A Lita está agradecendo. A Tânia Rui, saudade, Tânia. Novembro eu estou perto de você. Gratidão sempre pela vida e por todas as pessoas que entram no meu caminho. Lindo esse poema. Com amadurecimento, não tenho expectativa perante as pessoas, somente gratidão. Ela chegou lá, Cris. A Tânia Rui. A gente ainda tem que evoluir um pouquinho mais, que eu ainda sigo criando expectativas. Eu sei que é errado. Essa semana que passou mesmo, né? Eu criei expectativa e me frustrei com uma pessoa próxima da família. Não foi Rita, tá? Não foi parente também, foi familiar próximo, né? E aí eu fazendo esse poema, eu falei, poxa, como eu estou errado, né? Como eu estou errado. Aí a Marta Pacheco, achei que você vinha, Marta. Tem uma peregrina aqui, a Vivi está aqui. Hoje quem veio aqui foi a Thaisa. Falamos de você. O melhor poema para meu momento de vida. Muito bom, Marta. Pena que você não pôde vir, a Lita está agradecendo. Vera Ciampone, nossa amiga lá de São Paulo, saudade. Abandone a expectativa e convide o inesperado. Exatamente. Ficou bonito, viu, Vera? A Vivi, aqui do meu lado, está escrevendo gratidão, mestre, por participar da reunião presencial de hoje. Está aqui do meu ladinho. É minha conterrânea lá da Ilha do Governador. Peregrina, deu show de bola. Não parou, em momento algum pegou carro de apoio, não reclamou de dores. A Luciane Tavares, estou com coriza. Você teve, acho que, uma reação da iniciação, né? Todo mundo recebeu a iniciação, ela teve umas reações lá um dia. E eu sabia que era isso. Bom, Luciane, estou com coriza, o nariz ia me fazer passar vergonha. Tá bom, Luciane. Mas fiquei aqui concentrada, muito bom. Tá? A Lucia Ottoboni, minha amiga lá de Santos. Gratidão, mestre. Odila Margarida Favalesa. Que bom você está aí, Odila. Agradecer não é apenas uma forma de reconhecimento, mas também uma forma de atrair mais coisas boas para a vida. Que a gratidão seja sempre a nossa bússola. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bonito, Odila, gostei. A Luana Tavares, né? Criei uma expectativa dela conseguir vir, ela não conseguiu. Mas ela veio reciclar final de semana. O rei que nos ajuda a considerar as pessoas com mais serenidade. Maria da Graça Giacomini, saudade. Expectativas são projeções que fazemos a partir de quem somos, o que queremos ou pensamos a respeito de pessoas e situações e quase sempre não representam a realidade do que é projetado, e sim da nossa própria vontade, que nem sempre é a melhor para nós, sejam pessoas ou projetos. Interessante. Tem um floral para a gente criar menos expectativa. A gente agradece, graças a Deus. Com certeza. Aí está aqui a Lua, a Lia Dulce, né? Que bom rever as meninas. Estão aqui. A Aureni, Georgette, Elaine, está tudo aqui, Lia. Então, as três aqui, suas conterrâneas, colegas de turma. A Vera Ciampone, grata, Sensei Johnny, Sensei Rita por tudo. A Roseleide, gratidão é a memória do coração.
quando a gente abraça a Deus para dizer muito obrigado. Exatamente. A Elaine está aqui do meu ladinho. Lia, querida, saudades. A Tânia Rui, feliz por ver o Lobão hoje. O Lobão está aqui, tá firme, vibrando para que ele melhore a cada dia. Está recém-operado e acabou de chegar do enterro, né, do velório da segunda mãe dele, madrinha, tia. Wellington Mari, meu amigo da universidade, os poemas são remédios em forma de carapuça. Exatamente. O Wellington sempre falou isso para mim. Nossa, agora eu vesti a carapuça. Ele falava isso. Ele é engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal Rural. Ele é um dos coordenadores do Congresso. Você vai conhecer ele, professor Wellington Mari. Tem uma palestrante aqui, a Cristina Luz, Wellington, está aqui do meu lado. Em vários a gente veste a carapuça. O Wellington está falando. Tenho vários marcados aqui. Muito bom. A Silvia Castilho está agradecendo. A Luci Ottoboni também. Pessoal, esse poema foi complexo. Faltam 5 para as 9. Eu não tenho mais tempo. Agora é só se vocês entenderam ou não entenderam a mensagem. Tá? Eu vi aqui que a Evelyn colocou uma mensagem imensa, mas eu já estou sem tempo de ler. E a Jaqueline Santos. Evelyn Segala. Agora é só sim ou não, tá? Se vocês entenderam a mensagem. Ok. Pode ir. Tá? Passa por aqui. Vamos lá. Vamos pegar o livro, vamos fazer o Reiju de Expansão da Consciência.